time! Esse é o Credcast, um podcast para você ficar por dentro de tudo que acontece nesse vasto universo azul da Credpago. E para estrear esse nosso podcast, ninguém mais, ninguém menos do que o nosso magnânimo, esplêndido, insuperável, criativo e admirável CEO Jardel Cardoso. Gostou da minha introdução, Jardel? Eu já posso te pedir um momento? Não precisa responder. Eu quero, na verdade, te pedir para se apresentar para a galera. Acredito que nem todo mundo que está ouvindo te conhece bem, né? De uma forma um pouco mais próxima. Então, se você quiser, de repente, dizer de que cidade você vem, se você é casado, tem filhos, enfim, para a gente conhecer um pouquinho mais de outro lado do Jardel, não só do nosso CEO. Tá certo, Aline. No final aqui do podcast, eu digo se você pode pedir um aumento ou não, tá? Beleza. Vamos manter assim. Bom... Primeiro, realmente, alguns não me conhecem, já me confundiram com entregador de marmita, com o que mais? Me ajuda, acho que foi com entregador de marmita, com funcionário normal, já me perguntaram numa saída do banheiro se a pessoa podia entrar, assim, já... Realmente, alguns não me conhecem, mas tudo bem, a gente leva na esportiva e se diverte. Eu vou colocar uma fotinho tua aqui. A gente se diverte com isso também, não tem problema. Bom, primeiro, Aline, parabéns pelo projeto do Credcast. Acho que é uma iniciativa muito bacana, sua, do Endomarketing, e a gente poder conhecer um pouquinho e cada vez mais do nosso próprio time, do nosso universo azul, como você fala. E obrigado por ser o primeiro aí a participar com você. Bom, eu me chamo Jardel Cardoso, sou natural de Laguna, que fica no sul do estado de Santa Catarina. Me mudei para Joinville em 99, junto com minha família. E de lá para cá passei por algumas empresas, até que o bichinho do empreendedorismo me mordeu e eu fui atrás de tentar resolver algum problema que no final alguém gostasse tanto ou precisasse dessa solução a ponto de pagar por ela. Esse era um pouquinho do interesse. E aí o resto é história. Sou casado, tenho um filho de 6 anos, o Heitor. Já trabalhou muito comigo no começo, principalmente nas ideias. A gente tinha que dividir aí as tarefas de cuidar do pequeno. E ele vinha junto. Já trabalhou algumas vezes na Credpago, sim. Legal. E eu vou entrar direto no assunto do nosso podcast, que é como surgiu a Credpago, né? Eu sei mais ou menos dessa história que envolve uma pescaria toda, sei que alguém se sentiu enjoado, sei que tem uma história toda aí por trás. Mas eu queria saber também como começou a martelar essa ideia na tua cabeça. Porque a gente que tá dentro hoje pensa, poxa, é tão óbvio pagar a garantia do lugar no cartão de crédito. Como é que ninguém pensou nisso? Então, conta pra gente um pouquinho. Vamos lá. Assim como as grandes ideias de empresas, elas geralmente surgem da necessidade do próprio empreendedor. E comigo não foi diferente. Eu fui em um determinado momento, se eu não estou enganado, em 2015, início de 2015, tentar alugar um apartamento para eu morar com a minha família. E aí, aquela tradicional papelada, idas e vindas na imobiliária, visitei o imóvel, gostei do imóvel, fiz a proposta, ela foi aceita. E aí chegou o momento de providenciar toda a documentação para entregar para a imobiliária para tão temida garantia, que era um processo realmente temeroso no processo de locação, uma etapa, né? Juntei toda a documentação, documentos que nem eu sabia que existia sobre mim, levantei e entreguei. E eu lembro que levou algo como uns 4, 5 dias e veio a resposta negada. E até então eu não sabia por quê, não tinha restrição no nome, eu era autônomo, não era empregado com carteira assinada na época. E aí com isso começou a me dar uma certa indignação. Dizer, poxa, mas por quê? Não devo nada para ninguém, não tenho nome limpo, tenho renda, por que eu não fui aprovado? E aí fui tentar me informar com a imobiliária aqui de Joinville, e não tive resposta. Simplesmente a informação deles é de que a seguradora negou a minha garantia, a minha fiança, e por isso eu não poderia alugar aquele imóvel. E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse universo de locação. Eu conhecia muito bem o setor de construção civil, mercado imobiliário, mas de locação não era a minha especialidade.
E fui analisar também os processos de crédito, para ver o porquê, como que as empresas analisam crédito. E aí eu acabei descobrindo várias coisas, dentre elas que você mesmo meio que constrói o teu crédito. Então, se você não compra lá na Casas Bahia, parcela uma geladeira em 12 vezes e não paga rigorosamente em dia essa geladeira, você não está construindo o teu crédito. Então, o mercado, as seguradoras e bancos não enxergam você. E elas não te enxergando, logo você não existe, logo você não tem crédito. Você não consegue comprovar que você é um bom pagador. E aquilo me incomodava. E a ponto de eu sempre me questionar, puta, mas tem que ter uma forma mais simples de fazer isso, né? E até que perguntas vai e vem na minha própria cabeça, pensando, e aí eu esbarrei num questionamento que aquilo não saiu mais da minha cabeça. Que era, e se fosse possível você, com apenas um documento, poder aprovar sua garantia em até 15 minutos? Era isso que eu tinha na cabeça. Fui olhar o tamanho desse mercado e o tamanho da dor que isso é do mercado, e aí esbarrava com o famoso fiador, o seguro-fiança caro, na época era em torno de 2,5 vezes o valor de um aluguel, extremamente caro e difícil de conseguir. E aquela pergunta não saía da minha cabeça. Nunca fui da área de tecnologia, não entendia muito. Até hoje o meu Mac trava, para você ter uma ideia. Dizem que Mac não trava, mas o meu trava. Então, para você ter uma ideia como eu não sou de tecnologia, né? Lucas me salva às vezes aqui, a grande maioria das vezes. Inclusive, eu até ensinei o meu filho a ligar pro Lucas quando o videogame dele trava, para você ter uma ideia. Lucas 6 anos suporte. ele liga pro Lucas. E aí, como na área da área de tecnologia, eu falei, puta, eu preciso de alguém que possa me ajudar. E aí, na época, o Fábio, que hoje é nosso CTO, sócio, cofundador, ele era namorado da... Eu sempre me atrapalho nessas frases. Mas ele era namorado da prima da minha esposa. Então, e a gente, praticamente todo sábado, almoçava na casa da minha sogra. Família inteira, família grande, então todo mundo almoçava lá. E eu sabia que o Fábio era da área de tecnologia, trabalhava numa empresa de RH aqui em Joinville. E eu falei, Fábio, tô com uma ideia aqui, cara, é possível fazer? O que você acha? Expliquei para ele falou daquele jeito Fábio de ser, todo mundo conhece. Falou, cara, tudo é possível. Pode não ser viável, pode não ser fácil, mas possível é possível. E aí é onde vem as famosas pescarias, como você falou. Acontecia que nos finais de semana, para fugir da esposa e do filho, de ter que cuidar dos filhos, a gente saía para pescar. E o pescar era o pretexto para poder falar de negócio, porque se a gente estivesse com a família, fica complicado falar de negócio e se concentrar nisso. Então a gente corria. E aí foram várias e várias pescarias, algumas semanas pescando. E a pescaria, como eu falei, era um pretexto. Peixe que é bom, nunca voltava. Geralmente não. E o Fábio é ruim para pescar, que fique bem registrado isso. E aí lá é que a gente começou a desenhar o produto, a escrever o produto, enfim. Um fato bem bacana também foi da criação do nome. Saibam vocês que o nome poderia ser bem pior. A última aposta era Vaigo, pra você ter uma ideia. Vaigo. E aí, o nome do qual não me orgulho. E aí a gente, no momento de pescaria, no meio da Baía da Babitonga, veio o nome Credipago. Aí a gente olhava um pro outro e falava, não, mas Credipago é um negócio tão óbvio, de crédito, pago de pagamento. Nome, tem crédito e tudo, é muito óbvio isso, né? Então não deve fazer sentido. Aí por desencargo de consciência a gente pegou o celular para ver se esse nome já estava registrado ou não. Aí o Fábio olhou lá, tô sem sinal. Eu olhei meu celular, tô sem sinal. Jogamos o celular num canto e continuamos a pescar. E ficou aquele silêncio no bar. A gente não parou de falar. Aí do nada eu olhei pra ele olhou pra mim, falou, cara, liga o motor, vamos pra encosta ver se pega sinal e vamos ver isso aí. Porque o nome era muito bom, fazia muito sentido, mas a gente foi meio que descrente de que isso poderia dar certo. E aí chegamos na margem, onde tinha um sinal, o Fábio acessou e falou, cara, tá liberado. Eu falei, não acredito, cara, eu vou olhar no meu. E quando eu olhei no meu, não tava mais liberado. E eu falei, Fábio, não viaja, tá aqui, não tá liberado. E ele começou a rir. Na hora que eu estava tentando acessar o meu, ele já tinha comprado o domínio lá.
E aí ficou, aí veio o nome Credipago e aí o resto é história. Muito, muito bom saber esse início todo. E como você disse, né, uma das suas primeiras atitudes a partir do primeiro estalinho que deu na sua cabeça foi pesquisar, entender onde que você estava pisando, o que era esse universo, quais realmente eram as dores. E aí que eu quero entrar numa pergunta, né? Qual foi, então, depois dessa conversa toda de definir o nome, os primeiros passos para então fazer acontecer isso, para tirar esse projeto do papel? Então, na verdade a gente começou o projeto como sendo uma ferramenta de pagamento de aluguel. A gente queria resolver o problema da locação, mas acabamos indo pelo caminho de ser uma ferramenta de pagamento de aluguel. E aí, era um negócio complexo, estudamos o mercado no Brasil, fora do Brasil, e criamos um pitch, criamos uma apresentação, e aí a gente começou a conversar com algumas pessoas do setor para ver se isso fazia sentido. Conversamos com algumas imobiliárias, fazia sentido, mas a gente achou um pouco mais complexo entrar direto nessa questão de uma ferramenta de pagamento, pagar pelo inquilino, e aí se ele nos pagava, e se não pagasse a garantia já estava formada ali. Então aí a gente migrou dentro dessa pesquisa mesmo para ser uma garantia pura e simples. E o primeiro passo foi apresentar para algumas pessoas, fundos na verdade, ou investidores, para ver se fazia sentido, porque na nossa cabeça precisava de muito dinheiro para fazer isso. A gente estimava algo em torno de 10 a 15 milhões de reais para botar um negócio desse de pé. É muita grana. E aí a gente pegou... Eu fiz algumas reuniões, numa delas aqui em Joinville até, num gestor de family office. E eu lembro que o cara era bem renomado no mundo das startups. Até então startup para nós era muito, muito novo, não era a nossa área. Então a gente foi entender também como funcionavam as startups. E eu lembro que nessa apresentação todo mundo na sala gostou, mas ele ficou meio intrigado. E aí no final da apresentação esse gestor falou que ele jamais entregaria o imóvel dele com as várias obras de artes que ele tem dentro do imóvel e tal, para uma startup, uma empresa iniciante segurar ou dar a garantia, né? E ali foi o estalo que o nosso negócio não era para esse público, é para classe média baixa, é para se você pegar o nosso ticket médio, é a linha do IBGE, aluguel de R$ 1.260, R$ 1.300. É a média, que é a maioria esmagadora dos processos de aluguel no Brasil. Então ali foi a definição de que a gente deveria ir por esse caminho, e aí também despertou para a gente, ficou muito claro que a gente precisaria se informar mais, a gente precisaria conhecer mais como que era um processo de criar uma startup, de tirar uma empresa do zero, e será que era realmente esses 10 ou 15 milhões? Aí a gente começou a entender que precisaria se informar um pouco mais. Nesse momento a gente encontrou o projeto do Sebrae, que é Startup SC. Fizemos a inscrição sem muita pretensão. A gente tinha alguns conhecidos que conheciam o pessoal das análises lá e tal. A gente falou, dá uma força, a ideia é bacana e a gente realmente precisa de contribuição nesse ponto. E a gente foi selecionado, isso foi em 2016. A gente tinha feito um piloto em uma imobiliária, em Joinville, imobiliária Brits, que era do irmão de um dos sócios na época, o Rolf, que cuidava da parte jurídica. E aí a gente iniciou a Startup CC. Eu lembro que eu fui no primeiro dia e fui no último, porque tinha que trabalhar, não estava fácil, né? E o Fábio foi todos os finais de semana. E ali a gente começou a entender como é que funcionava a startup, entender que era possível sim criar uma operação sem capital, né? Com muito pouco capital, e que a gente tinha que usar muito mais a inteligência do que o bolso. E ali é que a gente começou a fazer a companhia crescer. Bom demais ouvir toda essa história, entender o contexto de como começou, né? E acredito que nesse meio tempo foram bastante desafios, assim, né? Algumas noites talvez sem dormir, naquela preocupação. E aí eu queria que você comentasse um pouco nesse sentido, assim. Se teve algum momento crítico que você pensou dar um passo para trás, assim, ou até mesmo desistir, assim, né? Porque eu acredito que aqui na Credipago muitas pessoas têm ideias boas, até mesmo para nós, mesmo para Credipago, e ficam receosas de trazer, poxa, se não der certo.
E aí eu queria entender de ti, assim, como foi superar desafios ou até mesmo medos, né, receios que tinha justamente nesse início? Aline, eu sempre, em uma mesa, eu sempre vou ser o mais animado, o mais otimista. Tá? Isso é fato. Principalmente quando a gente está falando de negócio. Eu sempre vou ser otimista. Eu sempre acredito que dá para fazer, a gente só precisa achar a forma certa. Então, eu posso te assegurar que eu nunca tive uma vontade de desistir ou simplesmente um pensamento em desistir. Isso jamais passou pela minha cabeça. No meio do caminho, com vários sócios que passaram, eu mesmo tinha que convencer alguns sócios de que era um negócio que poderia dar certo ou que iria dar certo. Então, você sempre tinha que ser muito incisivo. Então, em nenhum momento eu poderia deixar transparecer isso e até mesmo eu nunca pensei. Eu sempre acreditei muito no negócio e na capacidade que a gente tinha de execução. Com relação a ideias que o pessoal possa ter ou tenha, eu costumo dizer o seguinte: não tem ideia boa e não tem ideia ruim. E ideia é no máximo 20% do negócio, no máximo. O que vale mesmo a pena e que representa aí 80% de um negócio é a capacidade de execução. Então a Credipago ela está onde ela está hoje pela capacidade de execução de todos que passaram em algum momento pela empresa. Então não foi o fato de o Jardel ter a ideia de que o negócio avançou por si só. Se eu não tivesse convidado os sócios, se nós não tivéssemos contratado as pessoas certas, poderia ser que ainda eu estaria com uma boa ideia engavetada. E o mercado continuaria pagando 2,5 vezes um seguro, enfim. Então, eu sempre reforço, não tem ideia boa, não tem ideia ruim. Tragam as ideias, ela pode surgir ou lembrar ou se associar a algum outro negócio, alguma outra ideia que já foi apresentada, ou você consegue extrair sempre alguma coisa de uma ideia qualquer. Então, eu gosto, eu foco muito nisso. O meu dia a dia, além da própria gestão da companhia, essa parte de produto. Fico o tempo inteiro pensando em processo, em produto, em como melhorar, em como sair na frente da concorrência, em como encontrar o próximo oceano azul aí que a Credipago encontrou na garantia locatícia. Então é um pouco disso. Eu gosto muito dessa parte e aconselho e recomendo quem tem ideias, independente da que for. Tragam para mesa. Tragam para mesa, sem dúvida nenhuma. Vai ser ouvido com certeza. Maravilha, viu aí, pessoal? Fica aberto aí para vocês trazerem ideias, sugestões, né? Eu acho que essa fala do Jardel é bem interessante, porque nos mostra o quanto a Credipago é uma empresa que se constrói em conjunto, né? Então, cada um tem a sua função, mas tudo é importante para que a gente consiga levar tudo isso adiante. E aí, dentro disso, Jardel, eu quero puxar agora como que foi a história do primeiro contrato, porque eu acho que tem uma coisa interessante por aí. E até entender se esse foi o momento que caiu a ficha pra ti, assim, agora vai dar certo. Tipo, ou melhor, deu certo, saiu do papel, andou. Ou qual foi esse momento, né? Não, eu acho que não foi o primeiro contrato. Longe disso, até porque o primeiro contrato foi meio que forçado por um dos sócios na imobiliária do irmão dele. Então... acho que não foi por aí. Os desafios foram vários. Para você ter uma ideia, acho que alguns aqui já sabem, mas quando a gente começou a empresa, eu tinha uma outra operação, era sócio em um outro negócio, o Fábio trabalhava em uma empresa de RH, o Nogueira tinha uma construtora, o Sandro e o Fernando tinham uma empresa de consultoria financeira. Então todos trabalhavam, né? Tinha uma única pessoa que cuidava da operação. Então, para você ter uma ideia, quando tocava o 0800 da empresa, isso caía no celular do Fábio e o Fábio ia para o banheiro da empresa onde ele trabalhava para poder atender. Então, se o pessoal acha que hoje tem um conforto aqui e uma boa ferramenta de atendimento, saiba que o 0800 já foi atendido muitas vezes no banheiro. E isso faz parte da nossa história, né? Então, isso realmente foi... cada passo que a gente dava nesse sentido e cada esforço que a gente fazia naquele momento que ia colocando esse tijolinho da confiança de que não, isso vai dar certo, isso tem que dar certo, não tem mais como voltar, o mercado gosta do nosso produto, o negócio é bom, tem espaço, então a gente tem que fazer isso dar certo.
Eu acho que um divisor de águas foi em um momento onde a gente estava mais ou menos com 11 contratos aproximadamente, todos meio arranjados assim com amigos de imobiliária. E aí até foi uma conversa, o Nogueira me procurou e falou: Jardel, eu acho que não tá dando certo, alguma coisa tá faltando. E aí eu falei: Nogueira, falta a gente bater na porta, cara. Todo mundo tá trabalhando e ninguém tá indo pra rua trabalhar. E aí a gente encontrou na internet que haveria um evento no Rio de Janeiro da ABMI, Associação Brasileira do Mercado Imobiliário, que é uma entidade privada que na época reuniam 32 imobiliárias. E a gente falou: cara, vamos ligar lá para ver como é que funciona, para fazer uma palestra, para dar uma ideia. Ali vai ser, eu acho, a gente falava mesmo assim, né? Eu acho que ali vai ser um divisor de água. Se der certo, o negócio vai decolar. Se der errado, a gente vai ter que mexer nesse negócio, porque se não der ali, não vai dar mais em nenhum lugar. E aí eu lembro que tinha uma cota de patrocínio, e aí começava a vir dinheiro na história. Juntamos aí todo mundo um pouquinho de dinheiro e patrocinamos, compramos as passagens, e foi o Nogueira e eu para o Rio de Janeiro. E aí eu lembro que nesse evento tinham vários palestrantes, dentre eles uma seguradora, inclusive, apresentando um produto de título de capitalização, que era Icatu, que é do Rio de Janeiro. E a nossa palestra era de meia hora para apresentar o produto, contar um pouquinho a nossa história, e era antes do coffee break. Então, assim, era aquela meia horinha antes da galera sair para comer alguma coisa. E ali realmente tinham grandes empresários, caras que do setor jurídico, do mercado imobiliário, comercial, que entendiam de tudo. E como eu falei, a locação ainda não era a nossa praia, a gente ainda não tinha total domínio sobre aquilo ali. E aí a gente começava a falar. Então, pegamos 2 microfones, iniciei a apresentação. Quando o Nogueira vinha alguma pergunta, o Nogueira via que eu dava uma titubeada, ele pegava. Quando eu via que o Nogueira dava uma titubeada, eu encarava as perguntas. E ali vieram perguntas que a gente não tinha a menor ideia de como responder, e perguntas, algumas delas até óbvias, né? Do tipo, qual é o tamanho do lastro de vocês? Quem é que dá o funding de vocês? E aí a gente é muito sério naquilo que a gente faz, e fala. Então a gente nunca falou mentira, mas a gente começou ali a aprender a antecipar verdades, que tem uma diferença grande. Então, do tipo, quem são os sócios da empresa, né? Quem está por trás da empresa? Nós falávamos, um grupo de investidores. Nada mais cada um botou ali algum dinheirinho, virou um grupo de investidores. Somos um grupo de investidores. Alguns oriundos do mercado imobiliário, e era realmente o Nogueira, eu, o Sandro, éramos do mercado imobiliário. E aí essas perguntas a gente ia rebatendo. E aí uma das perguntas que me marcou, que foi engraçada, era: quantos contratos vocês têm? E aí rapidamente a gente respondeu: nós vamos fechar o ano com 2.000 contratos. A gente respondeu, não mentiu, mas antecipou uma verdade, né? Que poderia ser verdade ou não. Então, isso, não lembro que mês que era, mas devia ser o primeiro semestre ainda. E a gente falou: nós vamos fechar o ano com 2.000 contratos. Enfim, deu aquela enrolada e seguimos em frente. Finalizamos as palestras, a palestra, e foi pro coffee break. E aí chegou eu, Nogueira, na porta do saguão do restaurante onde eles estavam, no hotel no Rio de Janeiro. E eu falei: Nogueira, você vai para a esquerda, eu vou pela direita, a gente se encontra no meio. Se a gente não conseguir nada, vamos embora, tentar antecipar voo e vamos pensar no que a gente vai fazer. E quem conseguir falar com alguém antes, levanta a mão, chama e vamos ver o que dá. E aí ele saiu para a esquerda e olhava, ele estava conversando com alguém, ele me olhava para mim, eu conversando com alguém, mas nada, todo mundo, legal, mas nada de animador. Até que um cara veio, colocou a mão no meu ombro, um gaúcho, seu Henrique Firossoto, de Pelotas, um cara que depois de toda a ajuda que ele deu para nós, ele virou meu amigo pessoal, na casa dele, quando eu vou para o Rio Grande do Sul. É um cara espetacular. E naquele momento ele, brincando, olhou para mim e falou: cara, eu não acreditei em mais da metade do que vocês falaram lá, mas a ideia de vocês é boa, eu quero ver quando que você pode estar em Pelotas. Pá, a gente vai... Deixa eu dar uma olhada na minha agenda, né? Mas é óbvio que a minha agenda não tinha absolutamente nada. Era mais para entender se tinha dinheiro para comprar passagem para ir para lá. E aí, se eu não me engano, era um domingo isso. Aí eu falei: na terça eu consigo estar em Pelotas, que era o tempo de eu voltar para Joinville, pegar voo e ir para Pelotas. Aí conversamos com ele um pouco, um cara espetacular, e naquela terça eu fui para Pelotas.
Aí chegando em Pelotas, treinei, fiz uma palestra para o time dele, treinei, expliquei sobre a ferramenta, expliquei toda a operação. E ele, muito esperto, ele visionário, ele é um grande empresário, ele falou, esse teu negócio aí vai decolar, eu não quero ninguém aqui em Pelotas tendo esse produto, eu quero exclusividade. Eu falei, podemos dar exclusividade, mas eu preciso também de contrapartida de produto, de quantidade, né? Eu sei que ali a gente fechou um contrato para ele produzir algo em torno de 600 contratos por ano, e aí ele teria a exclusividade. Então, ainda estamos nesse processo de exclusividade, porque eu assinei 3 anos renováveis por mais 3 se ele tivesse alcançado. Então, nós estamos aí no 4º para o 5º ano, então ele tem mais uns 2 anos aí de exclusividade. Mas ele nos ajudou muito, porque além da quantidade de contratos, eu falei para ele o seguinte, cara, eu topo, eu assino, mas eu vou dar o teu celular para você falar da tua experiência conosco. Não quero que você invente absolutamente nada, mas eu quero que você fale como que é trabalhar com a Credipago. E ele topou. E aí saiu Nogueira Brasil afora, fazendo visita e dando o celular do Henrique. E aí uma vez o Henrique me ligou e falou, Jardel, nós temos que rever esse contrato aí, cara. Eu não consigo mais trabalhar, todo mundo me liga, quero saber o que é Credipago, como que funciona. Falei, aguenta as pontas aí até eu conseguir mais alguém para indicar, se via. E ele foi muito parceiro, ele falava muito nas próximas reuniões da BMI, ele falou muito bem e aquilo começou a mexer o mercado. Então, ali, aquele momento para nós, eu acredito que foi o divisor de águas, que a gente entendeu, não, o negócio vai dar certo, vamos focar que o negócio vai para frente. Eu acho que esse foi o nosso momento ali. Muito bom. Hoje a Credipago ela é uma das empresas mais reconhecidas no mercado imobiliário. A gente já pode afirmar isso e é com muito orgulho que a gente diz isso, porque sabe de toda essa construção, né? E aí eu queria a sua visão diante disso tudo, assim, né? Para você falar para o pessoal que está ouvindo aqui o nosso podcast, se sentir inspirado a fazer ainda mais, levar ainda mais todo esse nosso propósito, né? O que tem por trás da Credipago, que não é só uma empresa de solução, é uma empresa que pensa na vida das pessoas e realmente fazer algo diferente que possa realmente impactar pessoas, né? Pessoas e negócios. Então, para você deixar uma mensagem de inspiração mesmo para o pessoal. Em 2018, a gente decidiu que iria abrir captação na empresa. A gente captar recurso, buscar algum outro sócio, porque a gente começou a enxergar que a companhia ia crescer muito, que a gente ia conseguir fazer uma companhia grande e isso requer, além de recursos, mais pessoas capacitadas que já construíram algo grande. Então, ali em 2019, final de 2018 e o ano de 2019 inteiro, principalmente eu e o Sandro, eu fiz 22 reuniões com fundos, o Sandro fez 24 reuniões, fez 2 a mais que eu não pude estar. E a coisa que eu mais ouvia e mais tinha que falar para os fundos era sobre o time. Quem são as pessoas que fazem a Credipago? Não foi dos números, que embora sejam importantes numa apresentação, mas não era onde eles se atinham mais, onde eles ficavam mais focados, e sim nas pessoas. E ali eu comecei a entender que, além de a gente criar uma companhia para fora, a gente precisa criar uma companhia para dentro. A gente precisa ter as pessoas muito bem motivadas e trabalhando em favor da companhia e consequentemente, em favor das pessoas, né? Porque daí o resultado, para nós, o resultado da companhia vem de você fazer um bom trabalho para as pessoas que vão usar o teu produto ou o teu serviço. E assim, o que eu deixo aqui para o pessoal? Sejam empáticos, procurem resolver o problema das pessoas que nos ligam. Imagina você, para nós, ou de repente o setor de atendimento, o setor de inadimplência, enfim, vários setores que recebem comunicação externa. A gente está acostumado a todo dia ouvir praticamente as mesmas questões, né? As mesmas dores. E a gente sabe fazer de olho fechado, resolver esse problema de olho fechado. Só que a pessoa que está nos procurando, não. Ela só está fazendo isso muitas vezes uma vez na vida, né? Ela tem aquela dor e precisa resolver. Se a pessoa nos procura e ela tem uma dor, a gente precisa primeiro resolver a dor. Depois nós vamos ver se o que foi feito para resolver saiu caro, saiu barato, foi bem feito, foi mal feito, mas resolva o problema. Eu acho que o nosso time de atendimento, por exemplo, e toda empresa que se comunica com o externo, é um dos grandes
valores que a companhia tem hoje. Tá? Eu consegui entender isso nessa jornada de captação e consegui falar isso para as pessoas. E um dos grandes pontos que atraiu o BTG dentro da companhia foi justamente essa questão das pessoas. Então, olhar para as pessoas, clientes nossos e também os colegas de trabalho dentro da companhia e saber o que eu posso fazer para ajudar esse cara, para facilitar a vida dele. Se eu facilito a vida dele, ele também vai ter interesse em facilitar a minha. Né? Então, uma coisa que a gente busca muito aqui e vai buscar cada vez mais é enxergar se os nossos funcionários, as pessoas que constroem a Credipago, estão realmente interessadas em continuar crescendo na Credipago. Eu não quero que a Credipago seja um projeto dentro da carreira desse pessoal. Por que não a Credipago não possa ser um plano de vida da pessoa, para que ela possa crescer dentro da companhia? A gente tem aqui dentro, a gente conversa muito entre os diretores e com o nosso RH, das oportunidades que vão surgindo e vão surgir cada vez mais com o crescimento da companhia. Procure dentro da empresa. Se a gente não encontrar e não conseguir capacitar ninguém dentro da empresa, infelizmente a gente vai ter que buscar fora. Faz parte do negócio. A gente não pode, às vezes, esperar porque o crescimento vem e daqui a pouco alguém te atropela. Mas se qualifiquem, busquem, procurem seus gestores, seus diretores e verifiquem com eles o que você pode fazer para tentar galgar uma posição melhor na companhia, uma outra função, por exemplo. Procurem instigar, não tenham vergonha, não tenham medo de falar, seja com quem for. Os diretores estão sempre por aqui, tem os supervisores, tem o time, enfim, troquem ideias, procurem se aperfeiçoar. A companhia está crescendo, a companhia vai crescer ainda mais, a gente almeja aí em breve um IPO, e aí muda muita coisa dentro da companhia, porque você passa a ser uma companhia listada, uma companhia aberta, teto de vidro, uma visibilidade absurda. Uma pessoa mal atendida faz um estrago absurdo, né, nas ações, e aí mexe com investidores, e aí você sabe todo esse problema que isso causa. Então, oportunidades vão existir, busquem estar preparados para elas. Acho que esse é uma boa dica que eu dou aqui. A gente vai ficar muito feliz se a gente ver pessoas que entraram com a gente em funções mais básicas crescendo dentro da companhia. Maravilhoso, Jardel. Eu fiquei realmente muito feliz de te receber aqui. Acredito que para quem ouviu essa história toda, essa construção, não só por essa sua fala final, né? Mas também por tudo que você contou, acredito que foi inspirador, foi muito construtivo. Quero agradecer o seu tempo por compartilhar tudo isso com a gente. E se você quiser também, então, deixar um agradecimento para a galera, uma fala final, para a gente caminhar para o final desse podcast. Muito obrigada. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, gostei bastante, obrigado pelo convite. Se eu puder participar mais vezes de outros temas, por favor, me convidem. Eu acho bacana poder bater esse papo com o pessoal. E em relação ao pessoal, eu acho que é um pouco do que eu falei. Estejam preparados, as oportunidades vão surgir. Infelizmente, a gente não vai conseguir acertar sempre. Isso é normal, acontece numa companhia grande. Enquanto eu falo aqui, eu lembro da época que a Aline participou bem do começo aqui, vai poder lembrar. Nós estávamos numa salinha talvez um pouquinho maior do que essa que nós estamos agora aqui na sala de reuniões do térreo. E era mais fácil, você conversava com todo mundo, era muito mais fácil. E como eu falei, hoje eu sou confundido com o entregador de marmita. Os desafios do crescimento. Nem sempre a gente vai acertar, pessoal, como diretoria, mas a gente pede a compreensão de todos, né? E a colaboração. Aqui não existe o diretor intocável. Nos acione. Tem uma frase do mercado que fala que a função mais solitária de uma empresa é do CEO. Graças a Deus, na Credipago não é assim. Porque eu tenho um time espetacular. Aonde eu vou, eu consigo me sentir bem amparado e bem querido na companhia. Então, isso para mim é formidável. Tá? Então, o nosso time está de parabéns. É uma empresa que a gente criou a partir de uma ideia, mas que é um sonho sendo realizado. E a gente tem muito orgulho de todo o nosso time e tudo que a gente tem construído juntos.
Muito bom. Então, para selar essa fala do Jardel, quero lembrar você que esse conteúdo aqui do Credcast é uma conversa, então fica aberto aqui o espaço para você comentar aqui embaixo, deixar a sua sugestão, a sua crítica construtiva. Também deixa o seu recado aqui pro Jardel, com certeza ele vai ler, ele vai ficar muito feliz de entender as suas opiniões também. Meu agradecimento para você que tirou esse tempo nos escutando aqui no Credcast. E lembrando, para você ficar ligado, que em breve nós teremos um novo episódio com o tema Conhecendo Seu Vizinho, onde a gente vai entrevistar então aí mais uma pessoa do nosso time, tá? Um grande abraço e até a próxima!